Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos, porque hoje é dia de relembrar. Por isso, eu vou abrir aqui um espaço para fazer um flashback de alguns vídeos antigos, lá do comecinho da minha história por aqui, para quem ainda não viu ou gostaria de rever. Tudo bem que a produção era de centavos, mas a paixão sempre foi de milhões. Afinal, para ontem era o que tinha. Era uma vez 3 porquinhos que se uniram em busca de segurança e de uma vida melhor. O nome deles era Prático, Cícero e Heitor. Quem tem medo do lobo mau? Não, pera. Não era desses porquinhos fofinhos das histórias infantis que eu queria falar. Eu estava pensando em 3 porcos bem menos simpáticos e muito mais espertos do que o lobo mau. Pode acreditar. Então vamos começar essa história de novo. Era uma vez 3 porcos inteligentes e muito bem nutridos. O nome deles era Napoleão, Bola de Pelo e Major. Eles viviam e trabalhavam no celeiro da Granja do Solar, fazenda do Sr. Jones, em uma cidadezinha no interior da Inglaterra. But all the magic of spring was not enough to conceal the misery of Manor Farm. Once thriving and fruitful, the farm and its owner, Mr. Jones, had fallen on evil days. Um dia, Major, um velho porco idealista, reuniu os animais para contar um sonho, o de promover uma revolução contra o domínio dos humanos. Os animais seriam então donos de suas próprias vidas e poderiam viver livres. Todos teriam os mesmos direitos e cada um desempenharia seus próprios deveres para manter uma sociedade igualitária e harmoniosa. The we produce is taken from us, stolen from us, and sold. Um sonho lindo e, claro, os bichos se empolgaram com a ideia, acreditaram em sua própria força e assim, liderados pelos porcos, aproveitaram um momento de descuido do Sr. Jones quando ele estava bêbado demais para se lembrar de qualquer coisa e se rebelaram. E eu vou contar tudo o que aconteceu após essa revolução. Então já deixo aqui um alerta de spoiler para quem ainda não leu a Revolução dos Bichos. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam entrar nessa conversa. Feita a revolução, os bichos expulsaram o humano da Granja do Solar e passaram a administrar a propriedade, que passou a ser chamada de Granja dos Bichos. Feita a grande revolução, eles implantaram sua própria forma de governo, o animalismo, que tinha um código de leis a serem cumpridas por todos. As regras dos 7 mandamentos do animalismo eram simples e muito claras. No animal shall sleep in a bed. No animal shall drink alcohol. 4 legs good, 2 legs bad. No animal shall kill another animal. All animals are equal. E o último, o 7º, talvez o mais importante do animalismo. Todos os animais são iguais. E não se esqueça dessas regras, porque quando você menos esperar e estiver bem distraído, elas podem mudar. Tá brincando? Não. Durante algum tempo, tudo funcionou muito bem. Os bichos estavam satisfeitos por colher os frutos do próprio trabalho. Eles comiam e viviam em harmonia. No entanto, os porcos, considerados por todos como os grandes líderes da comunidade, já que estiveram à frente da revolução, foram tomados pela vaidade e se tornaram ambiciosos. É o malvado Doutor Porcão! Pra você, senhor Doutor Porcão! Olha só quem diria. E aí, como todos bem sabem, o poder corrompe. Ajoelhem! Vocês foram feitos para serem dominados.
E os porcos começaram a dar aquele jeitinho de manipular as regras estabelecidas para garantir que tivessem privilégios, como mais comida e mais conforto. Não me diga. E justificavam as mordomias autoestabelecidas como uma necessidade para a realização do trabalho deles, que era muito importante, exaustivo e blá blá blá. Aquela história que a gente conhece bem por aqui. Afinal, os porcos eram líderes e precisavam se comportar como tal. Distraídos com as tarefas do dia a dia, cada vez mais exaustivas, os bichos não percebiam as maracutaias dos porcos, que viviam distorcendo as regras e qualquer informação que fosse importante. E cegos pelo negacionismo, afinal era difícil admitir que estavam sendo enganados e que, na verdade, a vida deles só estava piorando, eles relutavam em reagir. First, we will have to work more and eat less. Pelo menos eles haviam tirado os humanos do poder. E os porcos? Pobres porcos, exaustos pela luta, faziam o que podiam. Que porcaria, hein? A dura realidade era que eles continuavam sendo dominados, só que desta vez por seus próprios iguais. E o pior, iludidos, eles mesmos entregaram a própria liberdade a oportunistas com sede de poder que garantiam privilégios e conforto à custa do trabalho duro dos outros bichos. From now on, I'll protect your interests, and I'll make your decisions. O líder da revolução, o porco Napoleão, fez de tudo para se mostrar competente e justo no começo da história, criando uma imagem de grande destemido estadista, um herói, um mito, uma lenda. Tá achando graça? Mas logo passou a desrespeitar os 7 mandamentos do animalismo. Depois de aproximadamente 5 anos, ele já ocupava a casa do Sr. Jones, bebia álcool, usava roupas, andava somente sobre 2 pernas e convivia com seres humanos, agindo sempre em benefício próprio, dominando e hostilizando os demais animais, considerados por ele seres inferiores, sem importância alguma. For this, we encourage you to make your animals work even harder. E perceber essa verdade era algo perigoso no celeiro. Alguns bichos desapareceram ou foram vítimas de tortura. There are traitors among us. Alguns começaram a achar que talvez o Sr. Jones nem fosse tão ruim afinal. Então, na prática, o poder só havia mudado de mãos, mas a estrutura social havia se mantido intocada, com os oportunistas no comando, se aproveitando da maioria trabalhadora. Ao final, os animais já nem conseguiam mais distinguir quem era humano e quem eram os porcos. A narrativa segue por referências a vários estágios sociais e políticos. O sonho de liberdade de uma população oprimida, a revolução, a conquista da democracia, a ruptura com os ideais de igualdade, a alienação, a ditadura, a injustiça, a violência e a desilusão. Porra! Tudo isso? Além das críticas políticas, a história traz referências a outras questões humanas interessantes, como a vaidade e a preguiça da égua branca mimosa, que só se importava em estar bonita e chupar torrões de açúcar, a humildade e a dedicação do bravo cavalo Sansão, o pensamento crítico da égua Quitéria, que percebia as mudanças oportunistas nas regras do celeiro. Enfim, há inúmeras camadas de entendimento nessa história. Legal! Bem louco! A Revolução dos Bichos é uma obra do escritor e jornalista britânico George Orwell. Eu sou fã desse cara, sério. Ele escreveu esse livro durante a Segunda Guerra Mundial como uma crítica aos regimes autoritários e cruéis de Hitler e Stalin, que chegaram ao poder com o apoio do próprio povo, prometendo prosperidade, igualdade e uma nação forte e orgulhosa de si. Mas logo a história mostrou que, independente da ideologia de cada um, ambos se tornaram ditadores cruéis e extremamente ambiciosos. É só o começo. Eu conheço um traíra quando eu vejo um.
Como nesta época não havia liberdade de expressão contra os abusos dos governantes, Orwell teve a genial ideia de construir suas histórias a partir de simbologias, em linguagem fácil e envolvente. Eu recomendo. A Revolução dos Bichos é uma fábula, lúdica e bem-humorada, contada a partir do ponto de vista de animais que falam e que têm uma moral ao final. Assim como em sua outra obra maravilhosa, 1984, em que Orwell constrói uma metáfora do nosso próprio mundo através de uma distopia, em um futuro fictício completamente distorcido. Mas este último é tão incrível e tão rico em mensagens que vale um vídeo só para ele. Esses dois livros, A Revolução dos Bichos e 1984, são clássicos fundamentais para quem se propõe a entender os mecanismos de poder e dominação que regem a nossa realidade. São obras atemporais que entretêm e fazem pensar. Eu li os dois quando estava no ensino médio e reli ambos há pouco tempo. E é impressionante como não ficam velhos, não soam datados. Muito pelo contrário, estão mais atuais do que nunca. É mesmo? O livro A Revolução dos Bichos foi lançado em agosto de 1945, após ser recusado por várias editoras. Azar o delas, porque hoje ele está na posição 31 da lista dos 100 melhores romances do século XX, organizada pela Modern Library. E pode ter certeza de que a real mensagem de A Revolução dos Bichos foi muito bem compreendida por aqueles que passaram pelo poder. Porque a obra, que bom, incomodou. Ou se incomodou. Ela foi proibida na antiga União Soviética e na Alemanha Oriental, onde só foi liberada após a queda do Muro de Berlim em 1989. E uma coisa que eu não sabia e fiquei chocada. Após a morte de Orwell em 1950 por tuberculose aos 46 anos, o Serviço de Inteligência norte-americano comprou os direitos da obra só para ganhar vantagem contra a União Soviética na Guerra Fria. Tá aí um atestado claríssimo de que George Orwell acertou bonito em sua crítica. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Hoje, para nossa alegria, A Revolução dos Bichos é de domínio público, já que em 2020 foram completados 70 anos da morte do autor. Para quem quiser o livro, temos inúmeras edições belíssimas no Brasil. Há várias opções em capa dura, ricamente ilustradas, tão incríveis que eu queria todas. Mas também há edições populares, baratinhas, super acessíveis. E para quem não tem apego ao bom e velho livro de papel, dá para baixar a versão online. Isso. A Revolução dos Bichos tem só 152 páginas, é ligeiro, é envolvente, é inteligente, vale a pena em qualquer formato. Outra opção é o desenho animado produzido no Reino Unido em 1954 por John Hallas e Joy Batchelor. Mas já aviso que nesta produção o final é diferente do livro, bem menos crítico para que pudesse passar pela censura da época. Já na adaptação cinematográfica de 1999, John Stephenson também fez algumas alterações na história original, incluindo referências à queda da União Soviética e um final feliz para agradar as crianças. Então, o que quer dizer? É o nome da fazenda. E como agora nos pertence, quais palavras escrevi? Nossa fazenda? Fazenda animal. Em A Revolução dos Bichos, pouco antes de morrer, o velho porco major havia dito em seu discurso inflamado que motivou toda a revolução no celeiro: todos os animais são iguais, independente de sua força ou inteligência. E este se tornou o 7º mandamento do animalismo após a Revolução no celeiro. Mas com o tempo, na ficção ou na vida real, as falsas promessas e ilusões são sempre desfeitas. E todos percebem quem é quem no jogo de poder. Quando se joga o jogo dos tronos, ou vence ou morre. Não existe meio termo. E a verdade é que todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Não foi à toa que o porco Napoleão, enquanto todos os bichos estavam distraídos em sua luta por sobrevivência, oficializou essa máxima como regra. E só para lembrar, geralmente os porcos chegam ao poder pelas mãos do próprio povo. Entendeu? Você entendeu, velho? E para hoje é o que tem. E nós não vamos nos esconder. Vamos lutar
Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Me conta se você já leu A Revolução dos Bichos e o que achou. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!